Boa noite, gente. Graça e paz, tudo bom com vocês? Então, vim aqui no carro rapidinho gravar esse estudo sobre homilética, o que a gente pode absorver, o que a gente pode aplicar na nossa vida. Tenha em mente, irmãos, que nada mais é para o nome do Senhor ser glorificado. Nós estamos aqui para fazer esse estudo, para a gente meditar um pouco, saber as ferramentas que a teologia aplica para nós que somos pregadores, para a gente que quer levar o nome do Evangelho para frente. Então, você que gosta de pregação, você que gosta de palavra, ative o sininho aqui nesse canal, deixe seu comentário, deixe aqui sua curtida, amém? Eu fiz aqui algumas anotações rapidinho no papel para a gente não perder o sentido do estudo, para a gente aplicar tudo corretamente, sem perder princípio, meio e fim. Então, vamos lá. Hoje o estudo é sobre homilética. Você que está chegando agora nesse canal, você que está começando a assistir nossos vídeos agora, me chamo Pastor Leonardo. Pastoreio pela misericórdia um rebanho de ovelhas, nosso Jeová. E tem algumas coisas que a gente tem deixado aqui nesse canal. Tem alguns vídeos que a gente tem deixado para edificação do Espírito Santo nas nossas vidas. E para a gente aplicar dentro do texto, dentro do contexto, ferramentas, estudo da palavra. Nós vamos estar aqui botando bastante vídeo, bastante coisas bem legais, bem bacana para a gente agregar ao nosso ministério. Hoje é sobre homilética. Você que está chegando agora na presença do Senhor, você agora que está chegando como pregador do Evangelho, precisa entender que existem algumas ferramentas dentro da teologia. E uma delas se chama homilética. Nós vamos falar sobre hermenêutica também, nós vamos falar sobre exegese, vamos falar sobre as ferramentas que nós podemos usar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, homilética, gente, fala sobre a arte de pregar. Pastor Leonardo, como assim? Homilética vem do grego homiletic, ou homiletic. O ensino em família, fala sobre o ensino num tom familiar. O verbo do grego também está ligado ao homiléu, ou homiléio, dependendo de como você expressa essa palavra em grego, que significa conversar. Ou seja, do grego é homiletic, que é o ensino num tom familiar, ou seja, um discurso. E ela vem do verbo, a palavra homiletic, vem do verbo homiléu, que significa conversar. Só que a gente precisa entender que nós que somos pregadores, nós não temos que apenas conversar, nós temos que aplicar o texto, o contexto, prender a atenção daqueles que nos nossos ouvintes e ali aplicar a palavra, porque conversar a gente conversa cotidianamente. A pregação já é uma arte mais aprimorada. Existe a conversa, existe a pregação e existe a palestra. Pregação nada mais é que uma palestra, só que num tom mais... Como é que eu posso aqui botar uma palavra bem mais simples do que na parte democrática e burocrática ali da teologia. A pregação nada mais é que uma palestra com graça e unção, vamos dizer assim. Gente, escute aqui, eu vou tentar usar palavras mais simples possível, palavras que mais a gente usa no dia a dia, porque não adianta eu gravar um vídeo cheio de palavras difíceis, falando um vocabulário mais erudito, ou falando ferramentas como dentro da teologia nos dá amplo campo, amplas palavras, sendo que quem nos ouve e está entrando no canal hoje, ou quem nos acompanha já há um tempo, muitas das vezes não tem esse vocabulário, não entende. Então, para simplificar, a gente vai abreviar. O que as pessoas têm elogiado muito dos nossos vídeos, tem me mandado bastante mensagem, é que a gente consegue explicar algo que é difícil com uma linguagem muito simples. Não precisa ser uma linguagem erudita, uma homilética, exegese, vertentes de homileticamente falando, exegeticamente eu fiz uma exegese do texto. Não precisa disso, gente. O evangelho ele é simples. A gente tem algumas ferramentas, assim como a gente vai estudar agora o homilética, que nos ajuda a se aprofundar. Então, dependendo do público a qual você vai ali estar atendendo, não tem necessidade de você falar uma linguagem muito
digamos assim, erudita. Vamos lá. Quero falar aqui sobre 3 elementos chaves sobre a homilética. Preste atenção. Vou dar aqui 3 elementos chaves sobre a homilética. Primeiro elemento é a oratória. Grave isso. Oratória. A segunda é eloquência. E a terceira é retórica. São 3 ferramentas dentro da homilética que nós vamos utilizar para que nosso discurso, dependendo de como você vai aplicar isso na tua vida, porque a homilética, gente, não abrange somente pregação, abrange palestra. A homilética, trazendo para umas palavras mais simples, é a arte de como nos ensinar a falar em público, se comportar em público e como colocar para fora aquilo que a gente entendeu. Porque tem gente que tem um ótimo pensamento, um ótimo raciocínio da palavra, tem gente que tem um ótimo entendimento da escritura, só que ela não consegue aplicar isso, ela não consegue jogar para fora de uma maneira simples. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. São 3 elementos e o primeiro a gente vai falar sobre a oratória. Pastor, o que é a oratória? Lembra que eu falei aqui no começo do vídeo que a gente vai usar linguagens bem simples para poder todo mundo pegar, tanto quem é aprofundado já na teologia, quanto quem está começando, quanto quem vai estar no nível médio ali? A oratória é a arte de falar em público. Escute, a arte de falar em público, por exemplo, um político, para ele assumir um palanque, para ele fazer um discurso, ele tem que ser bom na oratória. Você que é pregador ou gosta de assistir pregação, provavelmente você já viu aquela pessoa que se expressa muito bem, esses pregadores de mídia. Eles não gaguejam, muitas das vezes eles não erram palavra. É porque eles estudam, praticam e aplicam a oratória. Como é estudar? Primeiro você tem que saber o que é oratória. E como eu disse aqui para a palavra miúdas, é a arte de falar em público, como se expressar para pessoas. Então é muito importante, uma dica aqui, você que tem dificuldade de falar em público, você que tem dificuldade de ficar nervoso, ficar nervosa, as palavras somem da mente, tem gente que não consegue gravar um vídeo ou falar em público olhando fixamente. A pessoa que está te ouvindo, ela tem que sentir firmeza em você. Ela tem que entender que você está dominando o assunto. Por exemplo, se você for pregar, se for ter uma saudação, se você for falar uma palestra para alguém e você ficar assim, ó, a pessoa está aqui te olhando, contato visual, e tu tá aqui, ó, falando, pregando ou dando alguma palestra, e você está aqui, ó, procurando um ponto fixo. E a plateia está aqui, as ovelhas estão aqui, o público está aqui, o público-alvo está aqui. Você está olhando para lá, você tira o foco de quem está te ouvindo. E outra, parece que você não tem segurança no que tu está falando, parece que você é imaturo. Pastor, mas eu não tenho segurança em falar em público, mas o público não sabe disso. Então a primeira dica dentro da homilética, na oratória também, é você olhar para as pessoas fixamente, porque você passa segurança. Você passa a certeza do que você é, de quem você é, como você... Porque às vezes o público não sabe que tu tem essa dificuldade de falar com o público. Você quer ver um exemplo? Alguém vai cantar, aí fala assim, ó. Gente, eu não sou cantor, então me perdoem. Não reparem a minha voz. A primeira coisa que o povo vai fazer é reparar a voz dessa pessoa. Gente, ó, tô bem nervosa, tô bem nervoso aqui para pregar, então não repare meu nervosismo. A primeira coisa que o público vai reparar é o nervosismo, porque você já chamou atenção para aquilo. Então a gente não deve chamar atenção para o nosso nervosismo e a gente não deve deixar isso expandir para fora, isso transbordar para fora. Então a primeira ferramenta aqui, que é muito útil, inclusive, é a oratória. Quem tem uma boa oratória, gente, não precisa implementar. Escuta, gente, não precisa inventar. Não vou dizer que eu sou um bom orador. Sou um orador ali no nível médio. A gente ainda está aprendendo algumas ferramentas e como aplicar. Qual é a dificuldade de nós pentecostais? Eu sou pentecostal. Qual é a nossa dificuldade? Às vezes você tem uma palavra boa. Às vezes você tem um sermão bom, às vezes você tem um entendimento bom, e às vezes você tem uma comunicação ótima. Porém, a tua oratória está deixando a desejar. Lá pro final do vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Vamos para a segunda ferramenta, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio.
A segunda ferramenta dentro da homilética que é muito utilizada e é muito bom é a eloquência. Pastor, o que é a eloquência? A eloquência é a arte natural de expressar com fervor a palavra. Gente pentecostal sabe muito bem disso. Gente, olha só, a eloquência é a arte natural de expressar, ou saber expressar com fervor a palavra. Gente, olha só, eu admiro muito quem prega calmamente. Vamos usar aqui linguagens mais do cotidiano, mais ritmo batista, devagar ali e tal. Porém, eu sou mais para ver pentecostal. Quem acompanha os vídeos aqui nesse mesmo canal ali de pregação minha, quem me conhece sabe que eu começo ali ritmo batista, quando vai ver eu tô lá no pentecostal, dando lugar com força. Só que a gente tem que ter uma noção aqui. Para você que é da veia batista, bacana. Só que se você é pentecostal, primeiro, a gente assume algumas dificuldades. Porque a gente confunde eloquência com gritaria. Gente, entenda isso aqui. A eloquência é você saber expressar com fervor a palavra. Intensidade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode muito bem começar a pregar num tom bom, calmo, aplicar o contexto, falar do texto, e quando chegar o ápice da mensagem, você joga o tom de voz lá em cima, dá aquela acelerada ou aumentada na voz e retorna para o ritmo mais calmo. O que a gente enfrenta? Ou muita gente muito calma, que prega muito, quase uma palestra, e geralmente tem gente que tem dificuldade de assistir palestra e assistir pregação assim, acaba dormindo. Ou alguém que começa do primeiro minuto até o final gritar, e ninguém aguenta 40 minutos, meia hora, 1 hora, dependendo do tempo de igreja, alguém gritando na sua cabeça, vamos ser sinceros. Então a eloquência não é gritaria. Eloquência é você saber tonificação da voz na hora certa. É muito importante também, junto com a eloquência, isso aqui é uma dica extra homilética, a sua expressão facial, a sua expressão do contexto ali, geral. Quer ver? Eu vou dizer, quando a gente vai falar a força de Deus, a força do Espírito Santo, a força do anjo do Senhor. Eu tô aqui pregando, aí eu falo a força de Deus, tem uma intensidade. Agora, quando eu uso o gesto, quando eu gesticulo, eu falo assim, ó, a força de Deus, a mão forte do Senhor. Isso aqui faz que o nosso subconsciente, nosso e de quem está ouvindo, receba essa intensidade. Porque não é só a linguagem, não é só a tua oratória. A tua linguagem corporal também fala muito. Não tem como você ficar toda hora abrindo o braço, toda hora se mexendo. Inclusive eu trabalho em cima disso quando eu prego, porque preciso trabalhar mais esse meu lado. Porém, você também não pode ficar geladeira parado. Então, uma força assim, ó, muita força, um gesto, isso conecta pessoas, tá uma intensidade. Porque se a plateia, se o público, se os ouvintes verem que você está gelado, atônico, pregando de uma maneira sem movimento, também eles não vão se movimentar. Não é que o teu movimento gera movimento. O que gera movimento e fogo, mover do Espírito Santo no culto é a palavra. Porém, se você pegar parado, muito difícil até. Mas às vezes você está aqui, em um gesto, a igreja explode. Então é necessário você também usar linguagem corporal. Pega essa dica para você. Não é só uma boa oratória, não é só uma boa eloquência. Você tem que saber gesticular ali no contexto ali, o nome do Senhor ser glorificado. Amém? A terceira dica fala sobre a retórica. Pastor, o que é a retórica, trazendo para uma linguagem mais simples? É o estudo teórico e prático das regras de aperfeiçoamento da pregação. Ou seja, a retórica vai falar de um aperfeiçoamento. Entenda, nós vamos aprender sobre a oratória, nós vamos falar sobre a eloquência. Então, a oratória, como aqui trazendo a nossa memória, é a arte de falar em público, você aprender a transmitir. A eloquência é a arte natural de expressar com fervor a palavra. E agora, a retórica é o estudo teórico e prático da regra de aperfeiçoamento. Gente, a retórica Vou te dar um exemplo aqui. Você vai pregar a palavra. Você separa o sermão, você tem a palavra.
da palavra, você extrai o sermão, bota ponto de começo, meio e fim, digamos assim, conclusão, exemplos, concordâncias bíblicas e tal, dependendo do texto que tu vai usar, se é uma pregação expositiva, se é uma pregação textual, se é uma pregação, enfim. A gente vai gravar um vídeo também acerca disso, de tipos de pregação que tem, tá, gente? Que a gente foca mais nisso, mas não, para não perder aqui o nosso ritmo, nosso foco. A retórica é o estudo teórico e prático das regras de pregação, ou seja, você estudar, se aprofundar, procurar saber como é, procurar saber como fazer, se entregar, porque não é só você escrever o texto, decorar o texto, não é só você fazer um sermão bem feito, não é só você ter uma boa eloquência, você precisa ter uma boa retórica, você precisa explorar as ferramentas que a teologia e que a gente tem ao nosso recurso, gente. Porque tem pessoas que são extremamente inteligentes no que diz tocante de discernimento da palavra. Tem pessoas que são extraordinárias no tocante, no entendimento da palavra. Porém, quando chega na retórica, quando chega na eloquência, quando chega na oratória, não consegue transmitir com fervor, não consegue transmitir com graça, não consegue transmitir com precisão aquilo que o Pai palestrou com ele. Então esses recursos é justamente para isso, gente, para a gente poder aprimorar, aperfeiçoar aquilo que o Senhor deixou aí para a gente. É importante saber, pastor, mas tem gente que é meio que, como é que eu posso dizer aqui, meio que preconceituoso. A teologia esfria crente. Gente, você sabe o que é teologia? Você sabe o que é teologia? Teologia, gente, é um estudo da palavra, é um estudo de Deus. É Deus, logia é estudo. Então não tem como você servir ao Deus que você não sabe nada sobre ele. Então o que mata não é teologia, o que mata não é a letra, gente. O que mata é você deixar isso subir para tua cabeça. Por exemplo, quando a Bíblia vem dizendo que o que mata é a letra, não é letra a Bíblia, gente. A letra não mata. A palavra do Senhor não mata. Essa letra que mata tá falando da lei mosaica. Tipo assim, a lei mata, porém a graça vivifica. Então, gente, pelo amor de Deus, estudem para vocês saberem, não sejam ignorantes a ponto de, não preciso de teologia, que nada. Todo mundo precisa estudar o contexto histórico, o contexto econômico, o contexto espiritual. Então, você já está estudando teologia, porque se você está estudando o contexto, você tem que entrar para áreas da teologia. Então, não tem como, gente, um cristão, um pregador, um cara que serve a Deus, não gostar de teologia. Mas, enfim, Jesus Cristo, ele é o maior pregador, é óbvio. E os próprios inimigos confirmaram isso em João 7,46. Vai falar sobre a eloquência dele pregando. Isso é muito bonito, tá, gente? Os próprios inimigos de Deus, de Cristo, vai falar sobre a eloquência que ele prega. Eu quero deixar aqui agora alguns tópicos que os pregadores precisam seguir. O primeiro, o ministro precisa ser sensível. Pastor, como assim sensível? Ele precisa ser sensível espiritualmente, gente, para entender o que Deus quer falar. Por exemplo, chegue cedo no culto. Preste atenção nos louvores. Preste atenção na liturgia do culto. Preste atenção nas oportunidades, na palavra devocional. O pregador ele precisa ter sensibilidade. Pastor, mas Deus já me deu o texto. Só que tem culto que não adianta tu gritar. Tem culto que não adianta você pregar calma. Tem cultos e cultos. A palavra já está ok, a retórica já está ok, a oratória já está ok, já fez uma boa exegese, já fez um bom sermão. Só que na hora de aplicar, tu aplica errado. É necessário você ter essa percepção de ambiente. Jesus faz isso muito bem, gente. Ele é muito sensível, ele usava muita sensibilidade no que diz respeito a local. Por exemplo, você vai chegar, vai ver o público é humilde, não adianta você usar palavras difíceis da matéria teológica, que pessoas não vão entender, pessoas do campo, pessoas humildes, você precisa usar linguagens humildes. Jesus, o maior pregador, ele era inteligente, ele pregava sobre ovelha para pastor, ele pregava sobre dracma para dona de casa, pregava sobre moeda para banqueiro, ou seja, ele sabia usar muito bem essa ferramenta de ser sensível e saber como transmitir. Ele era um bom orador, gente. A segunda dica é que a pregação precisa ter graça e unção. Não adianta, não tem como
você, como eu disse, gritar muito, mas também não tem como ser muito gelado. Você precisa transmitir graça. Paulo, certa feita, ele vai dizer assim, ó, a minha pregação não consiste apenas em palavras de persuasão ou na minha inteligência, mas na graça. Ou seja, irmão, às vezes você não tem uma grande inteligência, às vezes você não tem um grande texto, mas a tua unção, a tua graça que tu transmite através do texto, irmão, isso daí move montanhas, isso daí é muito lindo e eu glorifico a Deus por causa disso. Olha só, porque a pregação sem a graça, gente, não passa de um mero discurso. Inclusive o próprio Jesus em Lucas 4:22, ele vai dizer assim, ó, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Inclusive até Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2, do capítulo 2, verso 4 e 5. Vai falar que só fica preso em letra, fala sobre a graça, a persuasão. A terceira dica, gente, é minha, isso é da minha parte. É sobre o pregador precisa ser autêntico. Gente, numa geração que tem muitos Júnior Trovões, numa geração que tem muitos Renan Lopes, numa geração que tem muitos Raik Carmelo, Deus quer autenticidade. Deus não quer que você seja cópia de alguém. Deus não quer que você copie a pregação de alguém. Deus não quer que você roube o sermão de alguém. Deus quer que você seja autêntico. Se Deus quisesse mais um Júnior Trovão, ele tinha levantado outro Júnior Trovão. Mas Deus escolheu você. Deus quer você do teu jeito. É óbvio, a gente sempre busca melhorar, aperfeiçoamento, sempre busca ferramentas boas, porém você tem que ser você não pode ser ninguém. Deus quer te usar do jeito que você é. Pastor, mas eu grito muito. Controla a tua respiração, controla a hora de gritar, mas continue pregando. Pastor, eu sou exortativo, eu direciono as pessoas na palavra, eu sou mais corrigível, eu sou mais sensível a corrigir alguém, a mais acariciar através da palavra. Irmão, do jeito que o teu ministério foi levantado, permaneça. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Deus quer você do jeito que tu é, amém? Não precisa copiar, não precisa usar a língua de ninguém, sermão de ninguém, bordão de pregador. Irmão, o que mais tem é pregador que parece com um pregador que já existe. Eu vou falar, Jesus, Júnior Trovão. Então são coisas, gente, que para mim, no meu ponto de vista, Deus não precisa disso. Deus não precisa de xerox. Deus trabalha com autenticidade. Então você precisa ser autêntico, ter a sua identidade, ser do jeito que tu é, porque se Deus te chamou, Deus quer te usar assim, amém? A quarta e última dica, rapidamente, Cristo sempre deve ser o principal. Gente, a tua mensagem tem que ser cristocêntrica. Em um século onde a gente vê muito coach, é importante salientarmos que de Gênesis e Apocalipse, Cristo é o tema base. Cristo é a base do Evangelho. Vivemos em uma geração cheia de mensagens antropocêntricas, que o homem é o centro. E Cristo precisa ser o verdadeiro pregador, que tem autenticidade, que tem a graça, tem unção, tem um chamado. Cristo sempre é o centro da sua mensagem. Por mais que você exorte, eu tenho uma veia mais exortativa, por mais que você corrija, você deve levar a tua pregação para Cristo sempre. Cristo precisa ser o começo, o meio e o fim da tua palavra, porque só Ele tem o poder de curar, libertar e transformar a minha e a tua história. Espero que você tenha gostado desse humilde vídeo. O próximo vídeo agora vai ser sobre hermenêutica. Então, ative o sininho aqui no canal, compartilhe esse link, que vamos voltar com algumas ferramentas dentro da hermenêutica. Vamos gravar um vídeo sobre exegese e eu vou gravar um vídeo especificamente te ensinando a fazer um sermão para ser um ótimo e autêntico pregador. Graça e paz, Deus abençoe sua vida e te guarde e te proteja de todo mal. Amém.